Vamos entrevistar neste ponto de encontro Leandro Guidolin. Ele é o presidente do Republicanos em Araraquara. O nosso agradecimento em estar aqui neste dia, em nossos estúdios e participar deste programa que tem uma característica eminentemente política. Muito obrigado, Guidolin. Obrigado pelo convite e por essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho da política araraquarense nesse ano importante, pois vamos decidir os rumos do novo prefeito e dos novos vereadores para a cidade de Araraquara. Bom, vamos fazer uma apresentação do Leandro Guidolin, empresário do ramo moveleiro, ex-secretário municipal de habitação e também geógrafo. Mas por que a política? Olha, a política eu falo assim que desde criança, né, sempre gostei muito. E quem conhece um pouquinho de Araraquara, meu pai teve uma militância muito grande. Meu pai foi presidente do extinto PTB na cidade. E quando ele faleceu em 2002, eu também sucedi ele como presidente do PTB, permanecendo até 2007. E depois, por um racha que ocorreu na época do Roberto Jefferson, eu deixei o partido. E foi quando, junto com também o saudoso amigo Marcelo Lopes e o João Farias, ex-vereador na cidade aqui, fundamos o antigo PRB, hoje Republicanos, na cidade de Araraquara. Guidolin, vamos fazer uma homenagem ao seu pai, uma figura muito querida, muito respeitada, uma convivência plena, não apenas com a vida política, mas também a atividade profissional. Me conte um pouquinho. E essas lembranças, elas são importantes para a gente mostrar quem realmente você pertence. Falar do meu pai até, às vezes, eu me emociono, primeiro o nome né? dele. O nome dele era Walter Guidolin, né? Também conhecido muito na cidade por Guidolin. Me orgulho muito de carregar esse sobrenome. E eu falo que o maior exemplo que meu pai me deixou na vida é o trabalho, né? Quem conheceu, ele foi 31 anos investigador de polícia, né? Uma carreira brilhante. Acho que você conheceu ele, teve Muito. com ele, e além de ser investigador, ele sempre teve restaurante, uma lanchonete, uma choperia. Então, aquilo que eu falo, o grande exemplo dele foi do trabalho. Ele não tinha um único trabalho, ele sempre estava ali em vários deles. E depois de aposentar, ele foi exercer o maior sonho da vida dele, que foi advogar. Ele já era formado e, ao aposentar, ele requereu a carteirinha da ordem, que quando ele concluiu a faculdade, ele já tinha o exame da OAB, e foi fazer o que ele mais gostava. Por incrível que pareça, ele advogava para muitas pessoas na cidade. E fazia de forma beneficente. Advogava para muitas pessoas sem cobrar. Era o hobby, a paixão dele era a advocacia. Insistiu muito que eu fizesse direito, não fiz, mas meu irmão mais novo é advogado, participa da OAB. Mas na política, eu falo que lá em casa, cada um herdou uma coisa. Meu irmão herdou a advocacia dele, o direito, né? E eu acho que eu herdei a parte política da família lá, que estamos nesse rumo até hoje, hein? Mas eu tive a grande oportunidade e a felicidade, ao mesmo tempo, de conviver nessa época com o seu pai dentro da esfera policial, mesmo porque Araraquara talvez tenha tido, nesse período, os grandes nomes, as grandes expressões dentro do campo dos delegados. Espadafora, Tanganelli, Sebastião Asturiano, Dr. Biela, Cirino, são nomes que, evidentemente, deixaram saudades, e temos um importante nome, Emílio Marçal de Lorena, a quem também prestamos a nossa homenagem nesta oportunidade. Todos foram grandes amigos do meu pai, convivi com vários deles aí. E o Dr. Sebastião era um grande amigo dele, foi delegado seccional. Então, pessoas importantes. Dr. Marçal, desde criança, convivemos junto, convivi com o filho dele, filha. E o Vita no trânsito? Sim, sim. Meu pai, na década de 70, né, trabalhou, ele era chefe de seção no Detran, em São Paulo, então muitos delegados conversavam com ele, porque ele tinha experiência nessa parte do trânsito, né, em Araraquara. Que ótimo, né? Foi muito bom lembrar. Mas qual o cenário que você observa e analisa neste momento para Araraquara, que caminha para um
acirramento eleitoral em outubro. Até acredito que vai acontecer uma polarização esquerda-direita. Não, eu acho que a polarização hoje é evidente, ela não vai ocorrer apenas em Araraquara, né? Hoje, o Republicanos em Araraquara já tem um acordo municipal com o PL. Esse acordo hoje já é chancelado pelas nossas direções estaduais, tanto do PL como do Republicanos. E o pré-candidato que vai levar esse projeto de direita em Araraquara para frente é o segundo colocado nas últimas eleições, o Dr. Lapena, que por sondagens internas hoje lidera as pesquisas que nós temos, são pesquisas internas, sem divulgação ao público, para que a gente se norteie no cenário político. O atual prefeito, Edinho Silva, não é candidato dessa vez, né? Então, acreditamos muito que temos chances de vencer a eleição com o Dr. Lapena na cabeça de chapa, levando a direita de Araraquara. Óbvio que o cenário não serão apenas dois candidatos, teremos mais candidatos. Estamos tentando unir mais, mas existem coisas que às vezes, barreiras intransponíveis que acabam deixando que uma união maior aconteça. Bom, nas eleições passadas, o seu partido apoiou o coronel Adalberto para prefeito municipal. O PSL lançou o Coca Ferraz. Se na oportunidade os dois partidos estivessem juntos e decididamente apoiado Lapena, creio que o doutor Lapena ele teria sido eleito. Como é que se explica agora apoiar e trabalhar por Lapena? No passado, eu entendo que ficou um peso nas costas e responsabilidade pela derrota do Lapena. Olha, o que eu vou dizer? O cenário em 2020, primeiro um ano atípico, um ano da pandemia, né? Onde foi uma campanha que você não podia nem apertar a mão do eleitor, as pessoas tinham medo até de sair de casa. Nós praticamente quase apoiamos o Dr. Lapena na última eleição. Mas aí por uma decisão, posso dizer para você, de todos os nossos filiados, eles acabaram optando por levar adiante a candidatura do Coronel Adalberto. E como nós tínhamos o respaldo de ter a estrutura aqui, acabamos seguindo por um apelo de todos os nossos filiados. Eu posso dizer para você que a direção do partido, naquele momento, qual fazia parte, o Marcelo Lopes era o presidente, chegamos a dar como certo a coligação com o Lapena. Mas, como nós somos um partido extremamente democrático, as bases, os nossos filiados naquele momento não quiseram e o coronel foi candidato a prefeito. Hoje, para você ter uma ideia, o coronel está no PL. Temos uma ótima relação com o coronel, será candidato a vereador, né? Ele é pré-candidato a vereador no PL. Então, assim, aquele momento, óbvio, seria muito melhor se a gente tivesse estado com o Lapena. Acho que a chance teria sido maior, mas faz parte da política, às vezes, esses desencontros. Guidolin, no que você se fundamenta para que possa me garantir a candidatura do Lapena? Olha, muita gente na cidade hoje diz, não, doutor Lapena não é candidato. Existem outros candidatos que querem surfar ou tentar pegar vamos dizer, o recal, os votos, que hoje são pessoas que acreditam no doutor Lapena e têm afirmado que ele não é candidato. Eu digo para você, ele nunca olhou para mim e falou, sou candidato, mas eu digo que ele é candidato. Por quê? O partido dele garante que ele é candidato. Ele se filiou ao PL e hoje ele é vice-presidente do PL em Araraquara. Ninguém que não queira ser candidato não tem movimento. Então, temos movimentos em São Paulo, aqui na cidade. Ele não diz que é candidato, mas ele se articula e conversa com as pessoas. Tem articulado tanto no PL como junto comigo no Republicanos. Eu garanto hoje, doutor Lapena será candidato com o apoio do PL, com o apoio do Republicanos, o apoio do governador Tarcísio e do presidente Bolsonaro, que está no PL também. Então, mas será que isso não seria simplesmente um balão de ensaio para que você transfira esse poder de convencimento, já que vai necessitar de uma chapa boa de vereadores? Quer dizer, com o Lapena encabeçando o movimento, ótimo, você conseguiria
uma chapa que estaria adquirindo confiança e estaria transmitindo confiabilidade à população. Mas será que não é isso, não? Olha, o que eu vou falar hoje é que tanto o PL tem uma chapa muito bem formada e o Republicanos também está com uma chapa forte, bem formada aí. Esperamos até o final do fechamento da janela anunciar novos nomes aí. Vou falar que são coisas que serão divulgadas na última semana, 2, 3 dias antes do fechamento, que é o normal. Mas hoje nós estamos preparados. Hoje os nossos pré-candidatos, todos eles acreditam piamente que o Dr. Lapena é candidato. Além do Republicanos e do PL, hoje a gente já tem o Democracia Cristã. Para quem não conhece o Democracia Cristã, do Eimael, né? Eimael, né? Todo mundo não esquece dessa musiquinha. E estamos, de certa forma, aí, tentando aumentar a nossa coligação. Tivemos conversa com a Edna Martins, que já esteve aqui também dando entrevista, uma conversa muito positiva. Acho que a gente está tentando construir. Esperamos somar mais partidos conosco. E pode ter certeza que todos hoje que estão nessas 3 chapas, que eu posso falar que é do Republicanos, do PL e do Democracia Cristã, têm certeza absoluta na candidatura do Lapena. É uma estratégia pessoal dele. Não venho aqui discutir se ela é certa ou errada. Mas tenham certeza, Dr. Lapena será um nome que vai para a eleição representar a direita em Araraquara, representar a família e os bons costumes nessa cidade. Dessa conversa que você teve com a Edna Martins, que é a presidente do PSDB, talvez tenha rolado algum tipo de conversa no sentido de que o Lapena saindo, o vice seria, ou a vice seria do PSDB. Olha, hoje, na realidade, muito se fala de quem seria o vice, né? É óbvio que o republicano pleiteia esse cargo também, né? Mas eu acho que isso ainda hoje não é o momento de decidir isso. Eu acho que o momento é de projeto, do que a gente espera construir para a cidade de Araraquara. Então, a minha conversa foi ótima com a Edna, gostei muito do papo que nós tivemos, né? E precisamos ver como isso evolui. Acho que o momento de decidir o vice vai ser perto das convenções. Um bom nome, um nome que acrescente, que ajude, eu acho que isso que é importante. Sendo que hoje é bem claro que o nome do Dr. Lapena é o principal nome como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito na cidade de Araraquara. Quais partidos políticos poderiam se encaixar dentro do projeto que vocês estão estabelecendo para Araraquara, juntamente com o PSDB e outros partidos que queiram se aglutinar, caso específico do PL, no caso do Lapena efetivamente ser candidato? Hoje o que eu vou falar para você, assim, fora isso, eu acho que tem a União Brasil, que é um partido muito importante no cenário nacional, mas que ainda não tem uma comissão provisória estabelecida na cidade de Araraquara. Essa semana tivemos notícia de que vai sair do papel a comissão dele, então também temos muita esperança de que a União Brasil possa estar conosco nessa jornada. Mas no campo da política a gente tem que esperar para ter certeza das coisas, né? Então, essa questão do União Brasil está enroscada desde o final do ano passado. Quem seria o novo presidente seria o Marcelo Caramuru, mas temos que aguardar isso sair do papel e também se concretizar. Mas é uma esperança nossa. Existe alguma possibilidade de composição com o Pedro Tede, que é do Partido Novo? Vocês chegaram a conversar? Então, o que eu vou falar? Eu sempre digo, eu só tenho adjetivos para falar do Pedro. Um empresário vencedor, sem sombra de dúvida. Aí eu vou falar para você o que a gente tem sentido ultimamente. O Pedro colocou a candidatura dele como irretirável. Eu acho que é um momento ruim falar esse tipo de coisa. A gente tem que analisar quem é o melhor candidato. Quem é aquele que tem capacidade de unir mais as pessoas em volta dele e que tem respaldo na pesquisa, o que a população dá de respaldo. Para nós, vamos sempre tentar buscar união, sem sombra de dúvida. Mas isso vai ter aquele momento, fechamento de janela, antes das convenções, conversa. Eu sempre que eu converso com o Pedro, jamais descarto a possibilidade da gente conseguir somar. E aí depende das barreiras que as pessoas criam. Tenho certeza de que
eu, como presidente do Republicanos, vou estar sempre buscando quebrar barreiras, tentar unir as pessoas e tentar formar a maior aliança possível que a gente consiga formar de direita nessa cidade, centro-direita, para enfrentar o nosso maior adversário hoje, que é derrotar o PT e o atual prefeito Edinho Silva, que bem provavelmente terá como sua candidata, pré-candidata Eliana Naim, e o vice do MDB. Parece que o MDB também já anunciou o atual superintendente do DAI, Delorge Mano, né? Isso. É evidente que as eleições presidenciais, essas últimas que foram realizadas, deixaram a nós todos um clima de sempre direita e esquerda. Lula ou Bolsonaro, mas escondendo-se os nomes, existe a preservação do lado. Uns querem não votar simplesmente por conta de que estaria tirando o PT do poder. E, por outro lado, aquela posição de direita, ela efetivamente é que será a opção para aqueles que querem tirar o PT do governo. Vocês entendem que seria melhor já existir uma antecipação na politização disso tudo? Olha, o que eu vou falar primeiro, né? É que você anda mais por aí, conversa mais com os eleitores, então talvez aquilo que você sinta é muito mais importante no momento em que nós ficamos aqui trancafiados. O que eu vou falar, assim, eu tenho uma opinião pessoal que, assim, primeiro, eu não defendo extremismos, nem de esquerda, nem de direita. Vou citar o caso do governador Tarcísio. Nós tivemos anunciado aí há um mês, praticamente um mês e um pouquinho, a construção do túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. Isso. É uma obra de mais de 30 anos que está no papel e que está saindo por quê? Porque o governador Tarcísio foi republicano o suficiente para conseguir se acertar com o governo federal, que é representado pelo PT do Lula, né? Porque quem é prejudicado quando a ideologia está acima dos interesses da população? O povo. E ali, o governo de São Paulo está entrando com 3 bilhões e o governo federal está entrando com 3 bilhões. E teremos um túnel que vai ajudar toda a população do litoral e grande maioria dos paulistas que vão à região litorânea, aquela é a principal região litorânea do estado. Então, extremismo não é bom. Então, essa questão de esquerda, direita, de extremismo, eu acho que não faz parte do que eu prego na política. O que eu prego na política é que a gente consiga construir coisas boas, coisas do bem. Também não estou aqui satanizando o PT. Tenho minhas restrições em relação ao PT, a forma dele de conduzir, mas todo mundo tem que ter o seu peso e sua medida. Não venho aqui falar eles são o mal e se eles disserem que a gente são o mal, eu vou dizer para eles que a gente sempre estará com outro cara para levar o outro tapa. Porque eu acho que na política, se a gente só buscar essa polarização dessa forma, é muito ruim. Mas teremos eleições polarizadas de esquerda e direita em Araraquara. Não tem como isso. Não só em Araraquara, como no Brasil, como na cidade de São Paulo. Hoje em São Paulo já se desenha, Boulos com o apoio do PT e Ricardo Nunes com o apoio do Bolsonaro. Então, e o Ricardo Nunes também terá o apoio do governador e do Republicanos na cidade de São Paulo. O Guidolin, como é que se explica, por exemplo, você falou em restrições do atual governo aqui em Araraquara, as atitudes, ao programa de trabalho do próprio PT, você chegou a citar a palavra restrição. Mas o que é que o seu partido, então, a posição que o leva a ter o Lapena como candidato a prefeito, o que é que vocês não colocariam no projeto ou no programa de trabalho de vocês e que o PT desenvolve? Olha, a principal crítica, tanto do Republicanos, e eu acho que também é uma crítica que o Dr. Lapena fez na última campanha,
o PT faz aquele grande apadrinhamento político, loteia a prefeitura com cargos de confiança. Eu já ouvi tanto na campanha... Aparelhamento. O aparelhamento da máquina pública, né? Doutor Lapena, na campanha passada, e eu posso dizer que é uma das bandeiras dele, é o enxugamento dessa máquina. A nossa prefeitura hoje está endividada, né? O próximo prefeito terá um grande desafio. E o doutor Lapena coloca que Araraquara precisa passar por um processo desse enxugamento para colocar a máquina no trilho. Então o PT tem uma forma de conduzir as coisas que a gente não concorda, né? E por isso que nós estamos aí na luta para mudar isso, né? Fazer esse enxugamento. O PT tem várias políticas, formas de fazer política pública que também não concordamos. Eu acho o PT um partido extremamente competente, porque eu acho que ele é muito bom em fazer muita propaganda do pouco que faz. E aí, por incrível que pareça, isso aos olhos da população parece muito, porque querendo ou não querendo no Brasil, hoje a gente tem uma população, e quando a gente fala da periferia, população que ela não tem estudo suficiente para, às vezes, conseguir entender o que acontece. As pessoas acreditam em mentira, em fake news, né? Em entender, né? Eu sempre dizia na pandemia, culpe o Bolsonaro pelo que ele é culpado. Muita gente falou assim, não, porque a inflação no Brasil estourou. Mas a inflação no Brasil não estourou no Brasil. A inflação estourou nos Estados Unidos, estourou na Europa, a Inglaterra, inflação de 2 dígitos, os Estados Unidos, inflação de 2 dígitos. Então, todo mundo jogava a culpa no Bolsonaro, né? E a culpa não era do Bolsonaro, era da conjuntura econômica mundial, pela pandemia, as cadeias de desabastecimento mundial desorganizadas, até hoje. Desculpe quem pense o contrário, mas eu sempre fui contra de vamos ficar em casa, a economia a gente vê depois, que até hoje estamos pagando o preço. O mundo virou de ponta cabeça. Então, eu acho que a gente tinha que ter buscado outras soluções. Qual elas? Não sei, mas eu acho que o que foi implementado foi ruim. Então, essa questão de jogar a culpa no lugar errado é muito ruim. E o PT... ele faz oposição por fazer oposição, ele é sistemático, né? Agora, quando ele está no poder, ele tenta aglutinar todo mundo, eu sou o bonzinho, né? E na grande realidade, ele passa a mão na cabeça, sempre com segundas intenções. Pode apostar. Quem conhece um pouco do que foi e é o atual orçamento participativo, o PT conduz a decisão dele. Ele planta pessoas no orçamento participativo para jogar as ideias que ele quer pôr em prática. E aí parece que é o povo que está colocando isso em prática. Mas na realidade ele faz o que ele quer fazer. E as pessoas acham que estão fazendo porque é o povo que está ali. E na realidade são pessoas plantadas. Faz bem feito isso daí, né? Mas você falou da pandemia e me veio à mente uma colocação agora que eu até hoje não consigo entender. Araraquara tem menos habitantes que São Carlos. Pelo menos uns 10 mil, por aí, alguma coisa nesse sentido. Só que São Carlos, com mais habitantes, teve menos mortos durante a pandemia e teve menos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Só que a propaganda estabelecida pelo PT aqui em Araraquara, ela foi muito mais violenta e apresentou um lado positivo, de divulgação de um fato que até hoje não se deu explicação. Sim. Como é que você acha isso? Menos habitantes? Olha, eu vejo da seguinte forma. Conversei com muitas pessoas e aí a opinião são diversas, né? As pessoas achavam, como o atual prefeito São Carlos também não teve lockdown? Sim, não teve. Então, as pessoas achavam que, como ele tomava essas atitudes extremadas, vamos dizer assim, que ele estava cuidando das pessoas. E, na realidade, esses políticos que fizeram isso, eles estavam fazendo cartaz para ele. Eu vou fazer isso porque lá na eleição eu vou estar bem. Né? É o exemplo. São Carlos não teve nada disso, não teve lockdown, teve menos pessoas infectadas. Eu acho que era uma doença... Menos óbitos. Menos óbitos. Era uma doença tão nova, e ainda é nova, de que os médicos estão aprendendo até hoje como lidar com ela. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Concentrar o horário de comércio, de abertura de 4 horas, você concentrava as pessoas. Era muito mais fácil a gente abrir das 6 da manhã às 8 da noite, porque as pessoas estão dispersas. E aí, só pode abrir um pouquinho. Essa é a melhor tática? Concentrar a pessoa, lotar o ônibus, fechar comércio, prejudicar todos os comerciantes. Imagina
eu sempre uso um fato que, assim, eu não posso reclamar do... Na pandemia, a atividade moveleira no Brasil disparou, porque as pessoas estavam em casa, elas reformavam suas casas, não saíam, não viajavam. Mas eu falo, o que, que era daquele vendedor de coxinha, que ele às vezes vendia coxinha durante o dia para comprar o arroz e o feijão da noite? Quem pensou nele, né? Porque era fácil defender o lockdown. Fica em casa, eu tenho aposentadoria ou eu sou funcionário público, é fácil. Mas quem precisa estar na rua ali batalhando no dia a dia era difícil. E a gente não teve um equilíbrio. Pode ter certeza que nós não tivemos. Estamos pagando preço, as crianças estão pagando preço pelas escolas fechadas. Como o brasileiro psicologicamente hoje ainda, eu acho que esse estudo nós vamos ter daqui 20, 30 anos, medir o impacto psicológico que essa pandemia causou nas pessoas. Eu conheço casos de pessoas que usavam tanto álcool gel que a mão descascava. De tanto, eu falo assim, acho que cada um teve seu nível de surtação, né? E aí não cabe a mim julgar, acho que a gente tem que respeitar o nível de cada um. Mas as pessoas não sabiam o que fazer. E aí ouviam notícias e achavam-se protegida por políticos que tomavam decisões restritivas, né? E que, na minha visão, a decisão restritiva piorava o conjunto da sociedade. Muito bem. Guidolin, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui para esse bate-papo. Evidentemente, não vai faltar outra oportunidade para que você venha até nós. Deixo você à vontade para apresentar uma mensagem àqueles que integram o seu partido político e também, de uma forma mais extensiva, a todo o eleitorado em Araraquarense, aqueles que são, notadamente, os políticos da cidade, os eleitores da cidade. Fique à vontade. Bom, um recado aí, a mensagem final é de que eu tenho convicção do Dr. Lapena ser o nosso candidato, escolhido já pelo nosso partido, em ser o nosso pré-candidato, estaremos com ele. Acho que é a pessoa que tem condições de carregar Araraquara num ponto à frente, que tem a capacidade de gestão, que Araraquara hoje precisa de capacidade de gestão. Vamos enfrentar uma dívida muito grande. E tenho certeza de que todos os filiados que estão conosco no Republicanos, no PL, no Democracia Cristã, também estão convictos disso. E espero que a população consiga enxergar esse projeto que luta pelo bem da cidade para que mude, né? Acho que alternância de poder é importante. E a gente quer mudar a cidade para melhor, sempre para melhor. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos aqui neste ponto de encontro com Leandro Guidolin, presidente do Republicanos em Araraquara. O nosso agradecimento a ele e até a próxima.